Sejam todos bem-vindos, eu sou o Arthur Feltrin e você está assistindo a nova temporada do programa Você Mais Mulher. Preparamos diversos temas sobre o universo feminino, para você mulher, ou, como a gente gosta de falar, para você mais mulher. São assuntos sobre saúde, relacionamentos, cuidados pessoais, detalhes específicos que são muito importantes e às vezes despercebidos. Nesse novo formato, a gente conta com a participação dos nossos colunistas, com novos quadros criados pelos nossos parceiros, preparados exclusivamente para você que é mais mulher no século XXI. O nosso programa ele é gravado no estúdio e transmitido aqui na Com Brasil TV, e você pode assistir a nossa programação nos canais Oi, pelo canal 28, Vivo Fibra, pelo canal 239, Nossa TV, pelo canal 20, Sky, canal 28, Claro ou Embratel, pelo canal 3 e também no canal digital 53.2. Mas, se você preferir, você pode também encontrar o episódio no nosso canal no YouTube. É só digitar Você Mais Mulher lá no YouTube que você vai encontrar também o nosso programa. No programa desse domingo, temos uma entrevista com o cirurgião plástico e o professor Dr. Márcio Paulino Costa. A entrevista está super interessante. O programa Você Mais Mulher começa agora. Fique com a gente, vai ser um prazer ter você. Muito feliz. A gente abriu o nosso cenário, colocou um sofá, que era um dos nossos sonhos desde lá do começo. A gente estreou o programa em outubro do ano passado e a gente agora tá feliz, tá muito honrado, bem contente mesmo de trazer esse quadro de entrevistas que era um dos projetos iniciais. Então, tô aqui com a minha parceira Érica. Fala um pouquinho pra gente, Érica, em relação a esse sonho, que tá se tornando cada vez mais realidade em relação a mais um quadro novo. Nós estamos muito felizes e foi assim, tudo idealizado com muito carinho para você aí de casa. A gente vai trazer muita coisa boa, muita novidade para vocês e olha que coisa mais linda que está o cenário. É um sonho que está sendo realizado, né, Arthur? Exatamente. E para estrear nesse nosso bloco de entrevistas, nada mais plausível e correto que trazer um dos nossos colunistas lá do projeto inicial, o Dr. Márcio, que é um super parceiro. Então, bem-vindo ao cenário novo, bem-vindo mais uma vez aos nossos estúdios. É uma honra mesmo. Amigo de longa data. Tá sendo muito especial te receber aqui nesse cenário novo. Para mim é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, com toda essa audiência que a gente está tendo. Eu estou vendo no hospital onde eu apareço, nas lanchonetes onde eu vou, todo mundo falando do programa, então eu fico extremamente feliz. E é muito interessante para mim, que nunca participou dessa área. Que bom, mas eu acho que essa é a ideia, né? Sim. Uma das perguntas iniciais, Márcio, que sempre me perguntam, Arthur, você sempre quis fazer medicina? Você sempre buscou isso? E a gente, como médico, tem gente que já acordou, nasceu com esse sonho. Fala um pouquinho pra gente, você já inaugurou esse sonho, esse objetivo lá como criança? É muito interessante essa história, eu já contei uma vez, mas acho que vale a pena te repetir. Eu venho de uma família de médicos, meu pai é médico, os irmãos dele, a maioria são médicos, e a medicina sempre esteve presente dentro da minha casa, o cuidado com o paciente, a segurança de tratar o paciente. Mas uma coisa é mais interessante que isso. Na verdade, a minha vontade de fazer cirurgia plástica veio antes de fazer medicina. E por quê? Essa é uma história que começou com 4 anos de idade, e as pessoas perguntam, mas com 4 anos de idade você já sabia que ia fazer cirurgia plástica? Foi com 4 anos de idade que, na escola, a Escola Pequeno Príncipe, numa tarefa de casa, a professora pediu para fazer um desenho. Eu desenhei uma rosa em 3ª dimensão. E aí, quando chegando em casa, a minha mãe falou, filho, eu fui chamado, a diretora tinha 4 anos de idade, já está sendo chamado pela diretora, o que você aprontou? E a professora perguntou quem tinha feito o desenho para mim. E a minha mãe falou, eu não sei nem desenhar isso aí. Ela já tinha o dom. Então, a parte do desenho, para mim, foi extremamente importante para decidir fazer medicina. Por quê?
Porque, na verdade, o meu sonho de mexer com forma, mexer com desenho, mexer com escultura, começou primeiro do que a própria medicina. Na verdade, imbrica as duas coisas. Meu pai é médico, meus tios todos médicos, isso facilitou bastante entender o que era a medicina. Mas, no caso dessa rosa específica, eu guardo ela com carinho até hoje. Aliás, até na defesa da minha livre docência foi mostrada essa rosa, para mostrar que o dom, a vontade de você fazer medicina e cirurgia plástica vem desde criança. Eu acho que isso é natural da pessoa. Então, a partir daí, eu me dediquei a fazer pinturas. Com 12 anos, escultura também. Já fiz uma apresentação dos meus quadros. E depois, quando me perguntavam no terceiro colegial o que eu ia fazer, eu já falava, vou fazer cirurgia plástica. O pessoal, não, medicina, não, cirurgia plástica. Ou seja, a vontade de fazer cirurgia plástica veio praticamente junto da vontade de fazer medicina. Não, e é incrível você mexer com a autoestima das pessoas e recompensa de você ver o resultado, né, doutor Márcio? Eu acho que, assim, unir o teu propósito, o teu sonho de criança e poder potencializar a autoestima, a saúde de uma mulher, de uma pessoa, é incrível. Acho que é juntar o útil ao agradável mesmo, né? Isso é um outro detalhe importante. Por que eu acho que é importante? A autoestima e o dom de ajudar outra pessoa, você tocou num ponto chave. Sim. A medicina, a gente sempre tenta ajudar as pessoas, isso em qualquer especialidade. Mas quando a gente fala dentro da cirurgia plástica, quando você melhora a autoestima da pessoa, melhora a autoestima desse paciente, o universo se transforma. Sim. A qualidade de vida se transforma, a paciente se sente melhor consigo mesma, ela é mais feliz. E eu costumo falar para os meus pacientes que pessoa feliz vive mais. Pessoa que se preocupa com a sua condição física e estética e emocional são os pacientes, são as pessoas que vivem mais. E vivem mais bem, felizes, com qualidade de vida. Então, tomar conta da pessoa que todos os médicos procuram é tomar conta de todas essas áreas. A parte a física, a parte emocional e a parte estética também. É importante frisar que isso muda a qualidade de vida e a expectativa de vida do paciente. Perfeito. Acho que a medicina, a cada 3, 5, 10 anos, ela vem se modernizando sem a gente sabe na prática, né? Tá evoluindo muito. O que você viu de mais tecnológico, de mudanças mais positivas na cirurgia plástica dos últimos 3, 5 anos que você vê impacto mesmo na qualidade de vida das pacientes que te procuram? Eu acho que, do ponto de vista tecnológico, apareceram várias tecnologias em relação à modelagem do corpo, de você tentar aumentar a contratibilidade da pele, ou seja, você fazer uma lipoaspiração, ela ter a capacidade de retornar à posição quando você era mais jovem, aumentar a produção de colágeno, isso permitir que a elasticidade dessa pele, a capacidade dela contrair e diminuir esse excesso de pele, sem dúvida nenhuma, são uma das maiores modificações que aconteceram. Existem casos específicos para você utilizar, com melhoras em alguns casos e piores em outros casos. Então, sempre é bom levar em consideração segurança versus tipo de tecnologia versus procedimento. Eu acho que o cirurgião plástico tem que ter a noção de todas essas tecnologias para você escolher a melhor para cada paciente. Olha, Érica, tem assunto para mais uns 3 programas, né? Até porque cirurgia plástica é um assunto que tem muita curiosidade, né? Nossa, e a tua história é incrível, Dr. Márcio. Parabéns. Mas, gente, espera mais um pouquinho, que a continuação desse papo super tranquilo, super gostoso, no próximo bloco. Olá, que bom que você está aqui no quadro Entre Nós. Esse é um lugar para ser confortável, para você se identificar com tudo aquilo que eu vou trazer da vida real aqui, do dia a dia, daquilo que você vive aí do outro lado e eu vivo do lado de cá também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a força da mulher. Afinal de contas, nós mulheres fomos educadas, criadas para servir o tempo inteiro. Desde pequenininha, a mãe, a tia, a avó já chama a gente para a cozinha e fala: vem aqui que eu vou te ensinar uma receita de bolo. E assim seguimos a vida aprendendo a servir. E tá tudo bem, faz parte da nossa essência feminina, não tem problema nenhum. O ponto é
que muitas vezes, quando evoluímos, crescemos e nos desenvolvemos, acabamos levando isso tão a ferro e fogo que acabamos esquecendo de quem nós somos, do que nós gostamos. E sabe aquela deixadinha de lado? É o que a gente faz com a gente. A gente às vezes acaba não olhando para nós mesmos porque vivemos em função do outro, do ambiente, é filho, é marido, é casa, é relacionamento e tudo aquilo para todo mundo ficar feliz e confortável. Só que no meio desse caminho, o que acontece? A gente se perde. E muitas vezes vai passando um tempo e a gente já não se reconhece mais. A gente já não sabe mais o que a gente gosta, qual a comida favorita, quais são os nossos hobbies, porque às vezes deixamos para trás em prol de algum acontecimento, ou de uma pessoa, ou de um relacionamento, ou dos nossos próprios filhos. Filho é prioridade? Sempre vai ser, mas isso é aquela regrinha invisível. A gente não precisa ficar comunicando isso o tempo todo. O importante é você saber que a prioridade deve ser você sempre e para você sempre. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Existe uma linha tênue, também invisível, entre uma coisa e outra. Mas o importante é a gente ter equilíbrio, saber doar sim, mas também aprender a receber. Porque na verdade o que acontece? Eu já passei muito por isso, eu tenho certeza que você vai se identificar também em algum momento da sua vida ou de repente aquilo que você está vivendo hoje. Você acaba dando conta, acorda já, é filho na escola, é marido não sei o que, é roupa para lavar, é casa para arrumar, e vai trabalhar, aí faz uma coisa, é o tempo inteiro na função. De repente, você olha para você e não se reconhece no espelho e fala, opa, quem eu sou? Aonde eu me perdi? E esquece que ser forte não deixa de você precisar de ajuda, querer um acolhimento, querer ser vista por alguém também. Só que as pessoas que nos olham nessa fortaleza toda, acham que a gente não precisa de nada. Afinal de contas, ela dá conta de tudo. E o dar conta de tudo não é uma mentira. Mas a gente não pode viver só nessa função de dar conta de tudo, de dar conta de todos. Parece que a gente fica rodando, agradando, sustentando aqui, equilibrando todos os pratinhos. E nós? Onde nós ficamos? Muitas vezes perdidas. Então eu já me peguei nessa situação num dado momento da minha vida, onde eu olhei no espelho e falei, opa, qual é a minha cor favorita mesmo? Qual lugar eu gosto de frequentar? Quais são meus hobbies? Eu tenho algum? E eu vi que eu não tinha. Eu não sabia nem a cor da parede da casa que eu queria pintar. Eu achava que aquilo que me ofereciam deveria ser aceito e com aquele sorriso no rosto. E eu tenho certeza que você se identifica com alguma parte dessa aí na sua vida. Seja uma atitude que você tenha para se comportar da forma que o outro espera de você, seja aquela essência que você tem lá dentro que acaba se perdendo em meio a tudo isso, porque afinal de contas, talvez a minha autenticidade incomode alguém, então eu devo baixar minha bola. Será que você está vivendo isso? Será que não está na hora de você resgatar quem você é? Ou, às vezes, falo mais. Às vezes a gente não quer nem voltar a ser quem a gente era antes. Às vezes a gente quer se conhecer agora, porque às vezes aquela de antes também já não serve mais pro agora. E a gente joga fora? Não, a gente não descarta, mas a gente pega só aquilo que faz sentido hoje. A gente não precisa ficar enraizado naquilo que fomos. A vida tá aí, é movimento, é contínuo. O fluxo da vida tá sempre certo e tá sempre a nosso favor. Só que qual que é o fluxo da vida? É movimento, é mudança. Não à toa nós temos várias estações ao longo do ano, porque a mudança é necessária. Afinal de contas, se a gente não sofresse por alguma coisa, será que a gente saberia o real valor da felicidade? Será que se de repente em algum momento a gente não tiver medo, será que a gente sabe identificar um momento de coragem? Então, hoje eu quero trazer a reflexão aqui para você que está me assistindo, que as mudanças são necessárias, que o se resgatar
faz parte de quem somos hoje, trazendo para agora aquilo que faz sentido viver. Eu costumo dizer que a gente cresce, né, já tendo o que você vai ser quando crescer. E muitas vezes o não sei não é aceitável. E quando a gente decide, parece que a gente tem que seguir aquilo a vida toda. Isso eu tô falando na profissão, mas em vários aspectos da nossa vida isso acontece. Se eu pensava que o amarelo é bonito, eu tenho que morrer pensando que o amarelo é bonito. Quando na verdade a vida é tão mais simples do que isso. A vida é presença, é você estar no aqui e no agora. Só que o aqui e o agora, ele exige mudança, exige transição e existe uma palavrinha que é essencial: flexibilidade. Então, flexibilizar a vida faz dela ser muito mais colorida, porque eu acredito profundamente de que a vida tem a cor que a gente pinta. Só que como você pinta a sua vida? Ela tá aí cinza, meio preto e branco, tá uma cor muito escura, porque aquilo que a gente vê no outro e nas coisas é o que está dentro de nós. Você tá preparada para mudar? Tá preparada para seguir em frente, para ter uma vida com leveza? E o que é uma vida com leveza, Ana? A vida com leveza é você se exigir menos. É você parar de carregar a pedra dos outros nas suas costas. O dia já é tão farto de coisas que a gente tem que assumir, tem que fazer, tem que seguir, tem que dar certo. O que é dar certo para você? É continuar levando a mochila de pedra dos outros para sobreviver nesse mundão? Ou é carregar só aquilo que pertence a você? Difícil, né? Porque isso sou egoísmo e de repente se você muda da noite para o dia, o que, parênteses, não é da noite para o dia, mas você resolve evoluir e se desenvolver em algum sentido, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, ficou louco, ficou louca? Porque mudou, porque tá se olhando mais, tá se aceitando como é visto como loucura. Quantas vezes eu já ouvi isso? Ih, Ana, você ficou louca? Ué, porque eu tô me posicionando agora? Eu fiquei louca porque agora eu sei o que eu gosto, porque eu sei o que eu quero? Quais são os seus valores inegociáveis diante da vida e das pessoas? Quais são os nãos que você consegue dar para os outros para dizer sim para você? Então eu quero finalizar aqui trazendo para você a reflexão. Qual é a sua prioridade? Mas eu já vou te dar a resposta. A prioridade tem que ser você. Você em primeiro lugar, para você ter sanidade mental e emocional para lidar com tudo que acontece em sua volta. Então eu quero trazer para você aqui a reflexão de que a prioridade deve ser sempre você. Você estando bem, com a sua mentalidade íntegra, o seu emocional completamente tranquilo, equilibrado, você vai conseguir lidar com todas as demandas que você tem em volta e o mais importante, vai aprender a receber também, que eu acho que essa é uma das maiores dificuldades de quem quer controlar tudo e todos. Espero que tenha feito muito sentido para você, que você tenha gostado e eu te encontro no próximo domingo. Longevidade. Quem aqui não quer viver mais e melhor? O mundo está falando sobre isso. Principalmente depois da pandemia, as pessoas estão procurando mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida. E longevidade é o assunto que eu trouxe para o primeiro quadro, Uma Consulta para Você. Mas, espera um pouquinho. Antes de começar a falar desse assunto, eu quero fazer um agradecimento. Acho que todo sonho realizado, a gente tem que levantar uma bandeirinha e agradecer quem está por trás desse projeto. E eu quero muito agradecer a minha equipe nova, a minha produção nova, que o meu sonho era simular um consultório para trazer informação relevante para você aí de casa. Então eu,
como médico, tenho a minha clínica, tenho meu consultório e atendo vários pacientes ao longo dos dias, das semanas, e eu realmente resolvi criar esse cenário para trazer mais informação para você aí de casa. Então eu quero agradecer todo mundo que me ajudou a construir esse consultório para trazer informação aí para você aí de casa. Bom, vamos falar sobre o tema, vamos falar sobre longevidade. Eu sempre começo a falar desse assunto fazendo uma comparação entre dois aspectos. Vocês já viram aqueles carros antigos, né? Carros super bem cuidados, lapidados, bem conservados? Ele tem a mesma idade do carro que está lá na lata velha. Então, esse é o recado que eu quero dar. Qual carro você quer buscar para a sua saúde? Nascidos no mesmo ano, fabricados no mesmo ano, um com cuidado ao longo da vida e o outro sem cuidado. É muito importante a gente tomar a decisão agora mesmo, de cuidar da nossa saúde. Cuidar da saúde é muito multifatorial. E quando eu falo em longevidade feminina, é um número que traz algumas surpresas, traz alguns impactos muito importantes. Olha o que eu separei para vocês aqui. Pela primeira vez na história, isso não sou eu que estou falando, hein? Isso são dados do IBGE, todas as regiões do Brasil, incluindo o Distrito Federal, a mulher traz uma maior expectativa de vida do que os homens. Então, como que as mulheres brasileiras estão vivendo, né? É um dado realmente que impacta, porque a mulher, né, é um indivíduo que se cuida mais, que vai mais ao médico, que, né, tem mais condições em relação aos cuidados, mas como que a mulher brasileira está vivendo? Como que a mulher brasileira está se cuidando? Eu sempre me pergunto e faço esse questionamento para minha paciente. Será que viver mais é viver melhor? Às vezes a gente vê uma paciente 90, 95 anos, 100 anos, acamada, com fralda, com sonda. Será que isso é longevidade? Longevidade para mim é ter discernimento neurológico, bom relacionamento entre pessoas, ter um bom convívio familiar, buscar um hobby, buscar um propósito, entender qual o sentido da sua vida. Eu sempre falo para o meu paciente também que na minha consulta e na nossa relação médico-paciente, médico-telespectador, a gente vai ter 3 pilares: integralidade, individualidade e responsabilidade. Olha que bacana. Individualidade por quê? Porque todo paciente tem um porquê. Todo paciente é uma unidade. Eu brinco sempre para o meu paciente. Medicina não é receita de bolo. O que funciona para mim, não funciona para você aí de casa. Então preste atenção. Você precisa entender que não dá para comparar a sua saúde com a da sua vizinha, seu parente, da sua mãe, da sua irmã. Então, telespectadora, veja a sua saúde como algo unitário e como algo que faz sentido ser cuidado. Integralidade. O que é importante entender isso? Que todo mundo tem que ser cuidado do pé à cabeça. Entender todos os pilares da longevidade, como sono, saúde mental, saúde hormonal, que é algo tão importante para a mulher. E eu sei que vocês querem saber sobre menopausa, mas segure um pouquinho que é um tema para próximo programa. Saúde mental, como eu falei, ritmo intestinal, sono, humor, olha, é assunto para mais de um programa. E o terceiro aspecto, responsabilidade. Eu sempre falo que eu não sou um juiz, eu sou um médico. Eu não tenho como dar uma martelada aqui na mesa e obrigar você a fazer o que eu menciono, o que eu informo de conduta. A ideia é o quê? Eu tenho a minha responsabilidade como médico, você tem a sua responsabilidade como paciente, como telespectadora. Então a ideia é trazer esse cuidado, esse carinho. Olha outro dado que interessante. A gente acabou de sair de uma pandemia viral, né? Covid, várias infecções, e a gente está entrando para uma epidemia mental. Todo mundo com problema, né, psicológico, depressão, ansiedade. Como que a mulher hoje está entendendo a sua saúde mental? A gente sabe que a mulher ela tem maiores índices de depressão, de ansiedade. A gente vive uma atmosfera que a gente brinca, né, que a mulher é uma mulher polvo. Cada tentáculo é um cuidado. Sua saúde, casa, família, amigo, esposo, trabalho. Mas será que essa mulher ela está sendo
egoísta? Será que quem está olhando para essa mulher? Quem está olhando para você aí de casa? Para a sua saúde, para o seu cuidado, para o seu zelo? Cuidar da saúde não é mimimi, não é um luxo, é uma necessidade. Você tem o direito de se cuidar. Você tem o carinho, né, o zelo de cuidar do maior bem, né, do bem mais precioso, que é o seu corpo e a sua saúde. Por isso que eu resolvi criar esse quadro, uma consulta para você, para trazer dados, temas, assuntos que vocês querem ouvir. A minha ideia é o quê? Compartilhar informação. Tá? Eu quero ouvir vocês. Por esse motivo, clica aqui, ó, nesse QR Code, que vai facilitar o nosso bate-papo, vai facilitar a nossa troca de ideias. Pode entrar pelo meu Instagram, pelo Instagram do Você Mais Mulher, que é @você.mais.mulher, e vamos trocar ideia. A ideia é isso, é criarmos uma relação para entender qual que é a dúvida de você. Às vezes eu tenho um paciente que pergunta no consultório, doutor, mas eu tenho até vergonha de perguntar. Eu falei, não, às vezes a sua dúvida pode ser dúvida de várias pacientes. E a ideia aqui é o quê? Compartilhar a informação. Então coloque aqui no QR Code, dê sugestão de temas, das suas dúvidas, do que você quer ouvir para cá, para o meu consultório, para eu trazer essa informação e para esse quadro de uma consulta para você faça sentido na sua longevidade, na sua qualidade de vida e no seu bem-estar. Te vejo na semana que vem aqui nesse mesmo consultório e com outro tema. Um abraço. Queda de cabelo e o uso de Mounjaro. É verdade ou mito? Bom, gente, vocês já devem ter ouvido falar ou você pode estar passando por isso, né? Então vamos falar de duas coisas muito importantes e que têm relação com o uso dessas medicações. A medicação propriamente dita, ela não causa diretamente a queda de cabelo. O que acontece? É que o paciente fica sem comer, ele sai de uma dieta de 3.000 calorias para uma dieta ali de, no máximo, 1.500 quilocalorias, porque ele não consegue comer, né, fazendo uso da medicação sem um suporte adequado, sem um acompanhamento adequado da parte nutricional. E aí acaba que o cabelo ele vai acelerar, né, tudo no nosso corpo ele precisa de nutrientes. E também os tecidos queratinizados, como o cabelo, ele também precisa de nutrientes para se desenvolver em todas as suas fases. E aí o paciente que está com essa privação alimentar, essa desnutrição funcional, pode levar a um aceleramento aí dessas fases de crescimento do cabelo, e aí você acaba tendo a alopécia do tipo efúvio telógeno. Então isso é muito comum, nós temos visto cada vez mais isso no consultório e tem relação justamente com essa questão nutricional. Já os pacientes que estão usando a medicação e estão fazendo o acompanhamento médico adequado com o suporte nutricional, e aqui eu quero falar sobre as vias em que nós fazemos esse suporte. Por exemplo, se você entrega para o paciente ferro, reposição de ferro, de vitamina B12, vitaminas lipossolúveis como A, D, E e K, pelas vias injetáveis, né, fugindo ali da via oral, porque muitos alimentos o paciente não consegue comer quando ele está em tratamento de emagrecimento. Então acaba mudando o paladar, mudando o desejo também e levando também o paciente a sintomas gastrointestinais que acabam não conseguindo ingerir a quantidade de comida adequada do dia. Então, o que é que nós fazemos? Entregamos esses tratamentos por outras vias, trazendo a nutrição adequada desse paciente, mantendo ele ali bem nutrido, muito embora com baixas calorias. Assim, ele vai emagrecendo, vai regulando o apetite e todo o organismo funcionando com todas as vitaminas e nutrientes aí na corrente sanguínea, que é isso que a gente precisa. Afinal, nosso corpo é uma obra inacabada, está sempre tendo necessidade de matéria-prima, necessidade de nutrientes, cofatores, para poder formar toda a estrutura do nosso corpo. E cabelo, pele e unhas também entram nessa parte, só que esses são tecidos, cabelo especificamente, ele se alimenta, digamos assim, do que sobra. Então, se eu não estou comendo nem o suficiente para sobreviver, imagino que está indo para o meu cabelo. Então, você acaba
tendo queda de cabelo sim, se não estiver no acompanhamento adequado. Hoje na clínica a gente trabalha muito, todos os nossos programas de emagrecimento, eles têm reposição de nutrientes. Então nenhum paciente faz o uso somente de uma medicação para tirar o apetite, de forma alguma. Primeiro a gente identifica qual é o tipo de fome desse paciente, porque nem todos os pacientes vão perder o apetite só com o uso de tisapartida ou de semaglutida. Se eles tiver um outro ativo da fome, como por exemplo compulsão alimentar, que é uma fome que é mais neurológica, a gente precisa melhorar os neurotransmissores, eu preciso tratar essa parte. Então, depende de cada caso, né? Depois que a gente identifica qual é o tipo de apetite, a gente trata de uma forma geral e também entrega todos os nutrientes que o paciente precisa para que ele não fique desnutrido. Dessa forma você consegue emagrecer com uma boa composição corporal e com o seu cabelo lindo, maravilhoso aí onde deve estar. Bom, gente, quem quiser saber mais sobre isso, sobre os nossos programas de emagrecimento e de tratamento nutricional, já entre em contato aqui pelo QR Code e eu espero vocês. Bom, estamos de volta com mais um trecho da entrevista com o Dr. Márcio. Como é bom trocar ideias sobre um papo tão relevante, né, Erika? Sim, nós estávamos aqui nos bastidores falando sobre cirurgia de face. E hoje, Dr. Márcio, o que tem de novidade sobre a cirurgia de face e de nariz? Bom, vamos falar primeiro sobre cirurgia de face, porque dois temas ao mesmo tempo eu acho mais difícil. Então, na cirurgia de face hoje, existem várias técnicas diferentes. No entanto, não quer dizer que o resultado vai ser diferente. Todo mundo fala em deep plane, fala em mais alto, mais baixo, tira a sua pele, não tira a sua pele, levanta o músculo, não levanta o músculo. O que é importante saber? Quando a gente fala em deep plane, qualquer cirurgia que você aborda a parte profunda da pele, ou seja, uma estrutura que se chama SMAS, que se localiza abaixo da pele, você é considerado um plano mais profundo. O risco são os nervos que se encontram nessa região. Esse deep plane é justamente para quê? Para você entrar nesse plano mais profundo, tracionar essa porção mais profunda e tirar menos pele. Existem vantagens e desvantagens. Quando você faz somente a fixação dessa parte mais profunda, você tem um outro tipo de técnica, que é o chamado de high SMAS. Todas essas técnicas, você associa cirurgia plástica na pálpebra, cirurgia plástica do pescoço, para você puxar essa musculatura, para você ter um contorno melhor. Por quê? Envelhecimento de face, o que quer dizer? As pessoas falam, derreteu a face. Eu estou derretendo a face. Hoje em dia tem até as histórias relacionadas às medicações, ao Ozempic, o Mounjaro, agora derreteu a face, tudo caiu. É verdade? É realmente verdade. Com ou sem remédio, a evolução natural do paciente é essa. E as pessoas estão mais vaidosas, né? Tanto homem quanto mulher. Hoje eu posso falar que as cirurgias de face de homem estão quase a mesma quantidade do que das mulheres. Olha. Porque existe essa preocupação com essa parte de medicina estética. E você tem que suspender todo esse tecido. Então, o que é importante saber? Independente da técnica que você vai utilizar, esses planos devem ser levados em consideração. Diferentes técnicas, muitas vezes, resultados semelhantes, que você pode até associar por exemplo, a um laser de CO2 fracionário para melhorar a qualidade da pele. Lembrar o seguinte, cirurgia de face não melhora a qualidade da pele. O que melhora a qualidade da pele são esses procedimentos auxiliares relacionados a laser. Márcio, hoje a gente vê muito procedimento cirúrgico sendo comentado cada vez mais. Então explica para a nossa telespectadora a diferença técnica da lipoescultura, lipo-HD, qual que na prática, o que você vê isso de incidência e como que diferencia isso para paciente? Excelente pergunta, por quê? Todo mundo vai num consultório, no meu consultório, falando assim, doutor, eu quero lipo-HD. De qualquer jeito, lipo-HD. Pessoal, são técnicas diferentes para pacientes diferentes, com resultados diferentes e expectativa de resultado diferente no futuro, mas é tão complicado? Não é complicado, não. O que é? Quando se associa também a cirurgia de abdômen, que muitos pacientes me perguntam. Então, vamos começar do mais simples para o mais difícil. Cirurgia de abdômen, quando você faz? Quando você tem flacidez, ou seja, sobra da pele e flacidez muscular. Normalmente são pacientes que já tiveram filhos, que você tem
O afastamento da musculatura por causa dessa gravidez. O útero cresce, afasta a musculatura. Você tem que fechar essa musculatura e tirar a pele. Lipoaspiração pode ser associada. Lipoaspiração é uma cirurgia mais superficial. Você tira gordura da pele, você reduz a quantidade de gordura na pele, nas costas, na perna, no joelho, todas as partes do corpo. Você associa as duas quando você tem uma paciente que tem excesso de pele, excesso de gordura, flacidez muscular. Agora, dentro das lipos, você fala, hoje é muito comum falar lipo HD, LED, existem várias... gominhos, né, que fica com os gominhos, que o pessoal tá falando muito. Muitos, tanto homem quanto mulher. Então, eu quero a lipo HD. No homem mais focado a aparecer os gomos, para poder fazer a divisão da musculatura. Na mulher, um pouquinho mais suave esses gomos, não nem sempre esses gomos, mas principalmente marcar a lateral da musculatura. Essa é a técnica em si relacionada à lipo HD. Está indicado para todo mundo? Não. Normalmente, pacientes que já têm baixa porcentagem de gordura no corpo podem ser submetidos a esse tipo de cirurgia. Claro que um paciente com peso muito acima, você não consegue fazer esse tipo de cirurgia. Lembrar que quando você tira a gordura, sobra a pele. E se tiver muita gordura, vai sobrar muita pele e essa cirurgia não pode se aplicar. Perfeito. Márcio, obrigado aí pela tua explicação. A gente vai voltar para o próximo bloco. Eu quero saber, tá, se você está preparado, porque no próximo bloco da entrevista a gente tem uma pergunta de uma telespectadora, tá bom? A gente volta daqui a pouco. Seja bem-vindo ao quadro Por Onde Piso. É um quadro que vai falar de saúde dos pés, de podologia e de autoestima e acolhimento. É um quadro que a gente vai falar de todas as patologias, doenças nos pés, como tratar, com quem tratar. De antemão, já agradeço ao Arthur, a Érica, do programa Você Mais Mulher, que me convidou e eu adorei esse convite e estarei aqui sempre falando com vocês sobre esse tema muito importante. Como cuidar dos pés. Tudo bem, Alberto? Tudo ótimo, Ellen, graças a Deus. É um prazer ter aqui com a gente. O prazer é meu, muito obrigado. Grato pelo convite, pela oportunidade e quero aproveitar e parabenizar você e todo mundo da organização do programa. Hoje nós vamos falar de palmilhas ortopédicas. Todo mundo pode utilizar a palmilha, Sim. né? Nós temos sempre uma alteração e ela pode ser uma palmilha de conforto. Sim. E ela pode ser uma palmilha de correção de pisada. Ótimo. Então, a pessoa fala assim, nossa, usou um sapato e o solado do sapato não é confortável. Ele entra com uma palmilha de conforto, que vai ajudar a absorver impacto. Então, ele pode estar utilizando. Não, ele tem uma alteração de pisada. Então, ele tem uma alteração de pisada, eu necessito de uma palmilha específica, uma palmilha customizada, personalizada, para poder fazer uma avaliação específica e aí conseguir levar a esse fato a pessoa ter uma melhor qualidade de vida. Mas o importante é o seguinte, Ellen, que nós temos que saber qual tipo de pé que a pessoa tem. Então, quando eu preciso usar uma palmilha? Sim. Então, é muito legal e nós temos o fator assim, nós temos dores Nós temos que vem... algumas imagens Isso, aqui nós também, temos, né? nós vamos colocar. Eu vou pedir já pro Neto colocar aqui a imagem. E aí ele pode travar na primeira, enquanto tá passando essa introdução. Nós temos pessoas que têm problema nos pés. Sim. Pode parar nessa imagem, por favor, Neto. E nós temos pessoas que têm problema no corpo, que tem a dor no corpo e também nos pés. Sim. Então, isso que a gente vai estar explicando pro público. Tá. Então, o público vai entender o seguinte, como a gente tá vendo aqui na imagem, né? Nós temos 3 tipos de pés que manifestam na grande maioria das pessoas. Nós temos o pé egípcio, o grego e o quadrado. E o que legal. difere um do outro Sim. é o tipo de formato. Então, você que tá na sua casa aqui, depois vai tirar seu sapato, né? E vai olhar. E aí, qual é a diferença entre eles? É a posição e o tamanho do segundo dedo. Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, quando o segundo dedo, ele é menor que o primeiro, ele forma como se fosse a lateral de uma pirâmide egípcia. Então, Sim. esse é um pé egípcio. Quando eu tenho o segundo dedo maior que o primeiro, não é a mulher que manda no marido não, como o pessoal fala, né? Olha, gente, segredos da podologia. Quando o dedo é maior, a mulher não manda no marido. Não, na parte da podologia, não. Não. Ele é um pé grego. E aí a gente fala que ele associa como se fosse uma coluna grega ali Sim. local. E o último tipo que nós temos, que é o terceiro tipo, é quando o primeiro é do mesmo tamanho que o segundo. E aí ele é um Entendo. pé que a gente chama de quadrado. Tá. Então isso determina quando a pessoa tem as dores nos pés.
pés também. Entendi. As palmilhas, elas passaram por uma evolução. Isso é maravilhoso. Então, Ótimo. quando as pessoas iam fazer uma palmilha até a década de 2000, né? Nós tínhamos avaliação só no pé. Sim. Então você olhava se o pé tinha uma pisada pronada, se ele tinha uma pisada supinada, que é aquela pisada para Entendo. fora, a pronada que é a pisada interna, ou se ele era neutro. E a partir daí se determinada a confecção de uma palmilha, e aí sim era uma palmilha ortopédica. Você queria fazer a correção só do formato do pé, daquela alteração Entendi. local. Hoje não. Hoje nós temos a posturologia linkada. Então o Entendi. Neto pode soltar aí na próxima imagem, deve estar determinando isso, que nós temos aquela correlação do corpo e alteração no corpo que está ali presente. Então aqui, ó, a gente já vê nessa imagem que já estamos usando o membro inferior, que é o posicionamento do joelho e a parte da pelve também. Alberto, então a podologia vai além dos pés. Vai. E ela precisa ir, porque o pé não chega sozinho no consultório. Com certeza. Ele chega com o corpo junto. Exatamente. Então, quando ele chega com o corpo, eu tenho que avaliar esse corpo. E o podólogo tem que saber toda essa estrutura? Ele tem que saber. Então, Gente, assim, ó, importante. e aí nós temos o podólogo que já tem um curso de formação para avaliação e confecção de palmilha, Sim. que hoje já é possível no mercado. Entendi. E nós temos o podólogo que ele pode não estar confeccionando, mas ele tem que ter essa informação básica para encaminhar a um colega dele da área que já mexe com a área Sim. de postura, ou até um fisioterapeuta da área que trabalha com a parte de confecção de palmilhas mesmo. E voltando no nosso assunto sobre a fascite, sobre esporão, há possibilidade. Eu posso usar aquela palmilha em gel? Bom, então essa palmilha que é indicada para a parte de esporão, ela necessita ter esse elemento, tá bom? Esse elemento que ele vai estar aliviando a espícula central do calcâneo, que fica aqui na parte central, com os outros elementos que eu coloco na parte postural e consigo dar um bom resultado terapêutico. Para fazer uma palmilha de esporão de calcânio, eu preciso procurar um profissional capacitado, um podólogo, passar por uma avaliação de posturologia. Isso mesmo? Isso mesmo. Então, fazer a associação do corpo com o problema que está associado nos pés para o resultado terapêutico ser completamente positivo. Muito obrigada pelas suas Eu que informações. Obrigada por estar aqui, aceitar nosso convite. E eu que agradeço. Gente, acompanhe a gente no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube Por Onde Piso, que lá a gente sempre vai estar postando mais informação. E aqui, no programa Você Mais Mulher, a gente sempre vai se encontrar. Tchau, tchau. E no Dica Mais Mulher de hoje, um suplemento que é meu parceiro todo dia antes de dormir. Não tem uma noite que eu não induzo o sono com a fórmula do sono aqui da Gabi. É um colágeno. Então, gente, ó, apenas 2 scoops, tá? Um e outro. 2 scoops já vão potencializar a sua meta proteica, porque colágeno é uma proteína, uma fonte de proteína saudável, eficaz aí na reposição, né, de proteína, de potencializar músculo. Só que, olha que bacana, esse colágeno da Gabi, ele não vem apenas colágeno, ele é potencializado por ácido hialurônico, o que potencializa vários anexos, pele, cabelo e, sem contar, que o colágeno aqui da Gabi também tem melatonina. Por isso que a gente toma antes de dormir. Já é completamente sabido que o colágeno tende a potencializar o GH, que é um hormônio que é liberado aonde? Durante o sono. Então a gente vai melhorar a qualidade do sono, melhorar a qualidade da pele, melhorar a função proteica em um apenas suplemento. Sem contar, gente, ó, vou falar. A palatilidade dele é maravilhosa. É um chocolate, exatamente isso. Dá para bater com água, dá para fazer um shake antes de dormir. Então é muito fácil de manter a meta proteica, de acordar com menos fome, reduzindo aí a sua insulina, o seu consumo de carboidrato pela manhã e de forma muito fácil e gostosa. Eu tenho certeza absoluta que você vai adorar esse suplemento, essa reposição de chocolate, colágeno e melatonina. Então, experimentem e depois me contem. Até mais! Última parte da nossa entrevista com o nosso convidado super especial. E a pergunta de agora, Márcio, que eu quero saber, o Brasil encabeça as maiores incidências de cirurgia plástica no mundo. E a gente também vive uma era de rede social, influenciadoras. Como que você vê essa associação de aumento da incidência com essa questão de comparação de corpos perfeitos em relação à tua prática? Que você vê muito isso no consultório, né? Sim, eu acho muito interessante essa pergunta porque, ao mesmo tempo que a rede social aumenta a divulgação da cirurgia plástica, de como ela é, o que precisa ser feito, existem várias informações dentro da rede social que, na verdade, não demonstram exatamente o que é a cirurgia plástica.
Então eu acho isso é uma parte difícil, é uma parte para você que é leigo, você caracterizar um sinal errado, uma mensagem errada, é extremamente difícil. Então eu acho que a rede social está aí e é para ficar, ajuda a divulgar a cirurgia plástica e no Brasil ela hoje supera os Estados Unidos em número de cirurgias plásticas. O brasileiro gosta de cirurgia plástica, tanto da parte facial quanto da parte corporal. Nos Estados Unidos é muito mais facial do que corporal. O povo brasileiro gosta mais e está bem do ponto de vista físico, não só na face como no corpo também, mas cuidado é muito importante. Resultados maravilhosos que se apresentam dentro da internet para os internautas, muitas vezes existe Photoshop, muitas vezes é um caso específico de determinada pessoa. Não levar isso para você como se fosse uma verdade. Eu já coloquei até vários posts mostrando diferentes posições da fotografia, uma pessoa que normalmente está linda e maravilhosa, quando você muda um pouco o foco, você vai ver que ela é uma pessoa absolutamente normal, com estria, às vezes com celulite, que, claro, o objetivo da cirurgia plástica é obter a melhor forma, a melhor posicionamento da pessoa, é a melhor visão dela mesma para o mundo. Até porque, às vezes, as pessoas querem comparar resultado com resultado, Sim, mas não comparam verdade. como eram antes e como eram antes. Não, e às vezes vem com a foto. Muitas pessoas, às vezes, olham a foto no Instagram e falam, eu quero desse jeito, mas não é assim. Exatamente isso. O que existe é um pré, existe um pós, existe aquilo que você pode conseguir. Você tem que obter a sua melhor versão. Esse é o recado. Ninguém é igual ao outro, o resultado não é igual ao outro. Então, eu acho que isso é uma mensagem importante para o público. Tá preparado para a pergunta da Uma telespectadora? pergunta, hein? Eu Tô deixei. preparadíssimo. Quero ver, Eu hein? gosto dessas perguntas que eu não tenho a mínima noção do que seja. Então vamos lá. A Marli perguntou, o que você gostaria, pergunta até meio filosófica aqui, ó, o que você gostaria que toda paciente soubesse antes de entrar numa cirurgia plástica? Essa é boa. Extremamente importante essa pergunta, por quê? O que eu, como médico, gostaria é saber que a paciente entendesse que o resultado de uma cirurgia plástica depende do cirurgião. Então, a escolha desse cirurgião, saber onde ele fez, ou se ele tem uma pessoa que indicou essa cirurgia. Chegar para mim, de onde você veio, porque você é sem saber o que é, eu acho que isso é um risco. Número 2, saber que a cirurgia plástica é uma cirurgia que leva em consideração tanto o cirurgião quanto o paciente. Eu preciso da ajuda desse paciente nesse pós-operatório para que o resultado seja bom. É uma parceria. Eu costumo falar que chega a ser quase que um casamento de 6 meses, porque o pós-operatório de cirurgia plástica deve ser levado em consideração, deve ser acompanhado no mínimo por 6 meses. Fazer uma cirurgia e deixar o paciente sozinho, eu acho absolutamente errado. Então, esse companheirismo, essa parceria tem que existir para o resultado seja o melhor possível. Maravilha. Super bem respondido. Nossa, bem respondido. Uma dúvida dos telespectadores. Geralmente, o último resultado assim, da cirurgia plástica é 1 ano, mais ou menos, doutor Márcio? Depende da cirurgia. Sim. Entendeu? Muitas cirurgias realmente com 1 ano, porque a gente fala 1 ano porque a qualidade da cicatriz começa a realmente melhorar a partir desse 1 ano. Existem variações de paciente para paciente, mas a qualidade da cicatriz, ao final de 1 ano, é que você vê exatamente. Cirurgias mais rápidas, com resultados mais rápidos, cirurgias mais lentas, com descolamento maior da pele, Certo. resultados mais lentos. Mas é claro que, com muito pouco tempo, você já consegue ver modificações provocadas pela cirurgia plástica. A paciência, a resiliência do paciente também é extremamente importante para que esse pós-operatório seja tranquilo. E para isso precisa do cirurgião plástico que ela confie, que dê segurança para o paciente. Ai, perfeito. A gente sempre, em toda entrevista, a gente quer deixar sempre um recado final para a nossa telespectadora. Então, agora, falando para elas de maneira bem individual, dá um recado para a paciente aí, para a telespectadora que está te assistindo. Para a minha telespectadora, que eu sei que gosta daquilo que eu falo, é importante levar em consideração o seguinte: saúde, parte mental, parte física, parte estética. Leve esses 3 conceitos básicos para você. Isso vai melhorar a sua vida.
faça tudo isso e você será feliz. Maravilha, Nossa, obrigado. obrigada, então. Bom, acho que a gente começou com o pé direito no nosso quadro de entrevistas aqui. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Tem o Instagram aqui do Márcio aqui para vocês verem. Tem podcast com o Márcio no nosso canal no YouTube. Semana que vem tem mais entrevista, tem mais... A gente vai receber alguém especial também no nosso sofá, tá bom? Continua com o programa e até mais. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês porque eu vou falar de um assunto que eu sou apaixonada, que é Cabala. Vocês já ouviram falar de Cabala? Porque Cabala é uma coisa muito prática. As pessoas sempre me perguntam, mas Cabala é religião? Cabala é do judaísmo? E a resposta é o seguinte: não. Cabala é uma filosofia, é uma sabedoria milenar que começou lá atrás, no primórdio dos tempos, e que explica como o universo veio a surgir. Explica por que as coisas acontecem na nossa vida e do jeito que elas acontecem. Então, na Cabala, você não precisa fazer nada diferente do que você está fazendo aí hoje. Você não precisa mudar de religião, você não precisa meditar na montanha, você continua fazendo a mesma coisa, mas o que a Cabala vem trazer para nós? A Cabala, ela vem explicar que o mundo tem uma ordem perfeita. Gente, vocês acreditam nisso? Porque pensa bem, se o mundo tem uma ordem perfeita, como é que a gente veio parar nesse caos? Onde tudo parece aleatório, onde a gente não consegue entender e ligar os pontos na nossa vida. E sabe, gente, a Cabala, ela vem nos explicar que existe um sistema perfeito no universo. Um sistema de causa e efeito. O que isso significa? Significa que a cada ação corresponde uma reação. Então, por exemplo, se eu colocar o dedo na tomada, eu vou levar um choque. Se eu ligar um aparelho de ar-condicionado, eu vou ficar numa sala agradável. Então, eu posso dizer que a eletricidade é boa ou ruim? Então, a Cabala, ela vem para trazer para a nossa vida uma outra visão. Então, o que muda quando eu começo a aprender Cabala? Muda a minha forma de ver a minha vida. Então, sabe aqueles momentos onde parece que tudo dá errado? Onde eu tenho uma opinião, eu acho que eu estou certa, o meu ponto de vista parece assim perfeito, mas ninguém me entende. Aqueles momentos onde a gente tem muita ansiedade, a gente não sabe o que vai acontecer. Afinal de contas, como é que a gente se conecta com esta ordem? A Cabala, ela nos conta um segredo, gente. Nós viemos para esse mundo para sermos felizes. Esse, inclusive, é o nosso direito de nascença. Então, como é que isso funciona? A Cabala explica que existia uma realidade perfeita. Uma realidade perfeita onde existia uma força maior, que a gente chama de Criador. Você pode chamar de Deus, natureza, universo, que é uma força só de compartilhar. E essa força de compartilhar, ela criou o que a gente chama de um recipiente. Esse recipiente são todas as almas do universo. Somos nós todos aqui. Eu, você e todo mundo. E nós fomos criados para receber esta benevolência. A única coisa é que a gente veio para esse mundo
para conquistar esta nossa felicidade. A gente não pode receber nada de graça. Então a Cabala explica que existe um sistema, sim, para a gente entender as leis do universo. Porque vamos combinar que o que nós conhecemos na vida é o sistema físico dos nossos 5 sentidos. Mas você já parou para perguntar? Será que tudo aquilo que eu acredito, que tem lógica, que eu vejo, que eu escuto, faz sentido na nossa vida? Eu estou aqui para fazer essa pergunta para você. E se você tem esses questionamentos na vida, você está no lugar certo. Porque esse programa é só para a gente poder começar a entender que o universo tem uma ordem, que existe uma força maior que rege esse universo, é essa força que a gente sente, mas não consegue definir com os nossos 5 sentidos. Por isso que na Cabala a gente chama de luz do Criador. E essa luz do Criador, ela nos criou só para a gente receber todo esse preenchimento. Então, eu estou aqui para guiar você nessa jornada de descobrimento interno, de descobrir como é que a gente pode ser muito mais feliz na nossa vida e encontrar uma ordem, um preenchimento, uma satisfação com propósito. Então eu vou aqui, tá te esperando, semana que vem eu continuo esse nosso papo. Te aguardo, hein?